Você já olhou para trás e não reconheceu a pessoa que era? Perdido, sem direção, sem esperança. É exatamente sobre isso que essa música fala. Sobre o momento em que tudo mudou. Deixa ela te levar até lá. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quantas vezes a voz de Deus bateu na sua porta e você fingiu não ouvir? Eu sei que sei, mas existe um momento, um único momento, em que o peso fica pesado demais para carregar sozinho. E é nesse momento que a graça te alcança, não porque você merece, mas porque Ele te ama. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Se essa música tocou algo dentro de você hoje, não
ignore esse sentimento. Pode ser exatamente o momento que você esperava, sem nem saber que esperava. A cruz ainda salva, a graça ainda alcança, e você ainda pode ter um recomeço. Se essa música tocou o seu coração agora, não deixe esse momento passar em branco. Se inscreve no canal, tem muito mais música assim esperando por você. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser exatamente o que essa pessoa estava precisando sem saber. E me conta nos comentários. Você já viveu um momento igual dessa música? Uma hora em que você estava perdido e foi encontrado? Escreve aqui embaixo. Eu leio tudo. Que Deus abençoe a sua vida. Há momentos em que a alma sente sede, sede de algo que o mundo não consegue saciar. É nessa hora que Deus, em sua infinita misericórdia, abre os céus e deixa cair. Não chuva comum, mas chuva de graça. Deixa essa chuva te encontrar hoje. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Você já sentiu uma paz que não tem explicação? Que chega quando tudo parece desabar? Essa é a paz que excede todo entendimento. É o próprio Espírito de Deus descendo como chuva suave sobre um coração que ousou pedir. Continue pedindo, Ele ouve. Dá-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos
chuvas constantes, chuvas do Consolador. Se essa música tocou o seu coração hoje, saiba que não foi coincidência. Deus preparou esse momento especialmente para você. Ele conhece a sua sede, Ele conhece o seu nome e a chuva de graça que você tanto pediu já está caindo sobre a sua vida. Receba, creia e seja transformado. Existe um lugar onde o medo não entra, onde a doença não chega, onde o inimigo não tem acesso. Esse lugar não é um endereço no mapa, é uma posição espiritual. É viver debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Ouça cada palavra desse salmo como se fosse escrita para você. Porque foi. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te abrigarás. A sua verdade é escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda nas trevas, nem da destruição que assola ao meio-dia. Você está com medo agora de alguma coisa que não consegue controlar, de um diagnóstico, de uma crise, de um futuro incerto. Esse salmo foi escrito exatamente para esse momento. Deus não prometeu uma vida sem tempestade. Ele prometeu estar dentro da tempestade com você. Continue ouvindo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda nas trevas, nem da destruição que assola o meio-dia.
que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a víbora, o leãozinho e o dragão calcarás aos pés. Pois ele me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei em segurança, pois conheceu o meu nome. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda nas trevas, nem da destruição que assola o meio-dia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Eu o livrarei e o glorificarei. Satisfá-lo-ei com longa vida. Essas não são palavras de um homem, são palavras do próprio Deus para você. Se isso tocou o seu coração agora, se inscreve no canal. Tem muito mais assim. Compartilha com alguém que está passando por um momento difícil. Essa música pode ser exatamente o que essa pessoa precisa hoje. E me conta nos comentários qual versículo desse salmo fala mais alto na sua vida agora. Escreve aqui embaixo. Eu leio tudo. Que o Deus do Salmo 91 guarde a sua vida. Existe um lugar onde o medo não entra, onde a doença não chega, onde o inimigo não tem acesso. Esse lugar não é um endereço no mapa, é uma posição espiritual. É viver debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Ouça cada palavra desse salmo como se fosse escrita para você. Porque foi. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te abrigarás. A sua verdade é escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda nas trevas, nem da destruição que assola o meio-dia. Você está com medo agora de alguma coisa que não consegue controlar? De um diagnóstico, de uma crise, de um futuro incerto? Esse salmo foi escrito exatamente para esse momento. Deus não prometeu uma vida sem tempestade.
Ele prometeu estar dentro da tempestade com você. Continue ouvindo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Fizeste o Altíssimo a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda nas trevas, nem da destruição que assola ao meio-dia. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a víbora, o leãozinho e o dragão calcarás aos pés. Pois ele me amou, eu o livrarei, pô-lo em segurança, pois conheceu o meu nome. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda nas trevas, nem da destruição que assola ao meio-dia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Eu o livrarei e o glorificarei. Satisfá-lo-ei com longa vida. Essas não são palavras de um homem, são palavras do próprio Deus para você. Se isso tocou o seu coração agora, se inscreve no canal. Tem muito mais assim. Compartilha com alguém que está passando por um momento difícil. Essa música pode ser exatamente o que essa pessoa precisa hoje. E me conta nos comentários qual versículo desse salmo fala mais alto na sua vida agora. Escreve aqui embaixo, eu leio tudo. Que o Deus do Salmo 91 guarde a sua vida. Antes de qualquer palavra ser dita, antes do primeiro átomo existir, antes do silêncio ter nome, havia uma voz. E essa voz era Deus. No princípio, antes do tempo existir, antes da luz nascer, ele já era. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Sim, o Verbo era Deus. Desde o começo ele estava nos céus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada existiu. A vida estava nele e a luz no mundo surgiu.
as trevas não puderam vencer. Mesmo no mundo que ele criou, o mundo não quis reconhecer. Luz eterna brilhando forte, vida que venceu a morte, filho vindo lá do céu, glória além do véu. Veio ao mundo pra salvar, veio a verdade revelar. Graça sobre graça derramou, o verbo entre nós habitou. Pensa nisso por um segundo. O mesmo que disse haja luz e o universo explodiu em existência. O mesmo que conhece cada estrela pelo nome. Escolheu se fazer carne. Escolheu sentir fome, dor, lágrimas. Não porque precisava, mas porque você precisava dele. Houve um homem enviado, João foi seu nome aqui. Veio só para anunciar que a verdadeira luz iria surgir. A luz verdadeira chegou para iluminar todo homem, mas muitos não receberam, nem reconheceram seu nome. Mas aos que o receberam, poder ele concedeu de serem chamados filhos, nascidos do próprio Deus. Não da carne ou do sangue, nem da vontade humana, mas do Espírito eterno que transforma e chama. Luz eterna brilhando forte, vida que venceu a morte, cheio de graça e verdade, Rei da eternidade. O Verbo se fez carne e entre nós viveu. Nós vimos sua glória, o Filho que desceu. Ninguém chegou até o Pai e voltou para contar. Ninguém atravessou a eternidade e nos trouxe uma mensagem. Ninguém, exceto Ele, o Filho, o Verbo, aquele que estava no coração do Pai desde sempre. Veio e nos mostrou quem Deus é. Isso não é religião. Isso é revelação. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho revelou o coração do Pai eterno, ao mundo manifestou. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Anos antes de acontecer, sem câmera, sem testemunha, apenas um profeta e a voz de Deus. Cada palavra que você vai ouvir agora se cumpriu numa sexta-feira, numa colina chamada Gólgota. Isso foi escrito para você. Pregação, e a quem foi revelado o braço
braço do Senhor, porque ele cresceu como renovo perante ele e como raiz de terra seca. Não tinha forma nem formosura, e quando víamos, não havia nele beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, varão de dores, experimentado na enfermidade, e comum de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não o estimamos. Varão de dores, experimentado na enfermidade, desprezado e rejeitado, mas era por nós. Era por nós. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Varão de dores, experimentado na enfermidade, desprezado e rejeitado, mas era por nós. Era por nós. Pare aqui um momento. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não vamos ser fomos, passado, concluído, feito. O que você carrega hoje já foi colocado sobre ele. Continue ouvindo. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Cada um se desviou pelo seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Da prisão e do juízo foi tirado, e quem contará a sua geração? Pois foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Varão de dores, experimentado na enfermidade, desprezado e rejeitado, mas era por nós. Era por nós. Ele não abriu a boca quando podia ter descido da cruz, quando podia ter chamado anjos. Ele ficou em silêncio por amor a você. E puseram a sua sepultura com os ímpios, mas esteve com o rico na sua morte, porque não tinha feito injustiça alguma, nem havia engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, afligindo-o, tendo ele posto a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque sobre si levará as iniquidades deles. Portanto, lhe darei a sua parte entre os grandes, e ele repartirá os despojos com os poderosos. Porque derramou a sua alma até a morte, e foi contado entre os transgressores. Tendo ele mesmo levado o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedido. Varão de dores, experimentado
Você acabou de ouvir o capítulo mais poderoso de toda a Bíblia, escrito 700 anos antes da cruz. Sem internet, sem formação humana. Só Deus revelando ao profeta Isaías o que aconteceria com seu próprio filho. Cada detalhe se cumpriu. Cada palavra, ferido, cumpriu-se na flagelação. Moído, cumpriu-se nas mãos dos soldados. Contado entre os transgressores. Cumpriu-se quando crucificaram 2 ladrões ao lado dele. Sepultado com os ímpios, mas com o rico na morte. Cumpriu-se quando José de Arimateia, homem rico, pediu o corpo e o colocou em seu próprio túmulo. Isso não é coincidência. Isso é Deus. E agora eu preciso te perguntar algo. O versículo 5 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos já aconteceu. O preço já foi pago. Mas você precisa receber isso. Ninguém se beneficia de um presente que não abre. Seja qual for o peso que você carrega hoje, o vício, o passado, a culpa, a vergonha. Jesus foi ferido por causa exatamente disso. Não por acidente, por escolha, por amor. Se você nunca entregou sua vida a Ele, esse é o momento mais importante da sua vida. Fala com Ele agora, com as suas próprias palavras. Ele está ouvindo. Setecentos anos antes de acontecer, sem câmera, sem testemunha, apenas um profeta e a voz de Deus. Cada palavra que você vai ouvir agora se cumpriu numa sexta-feira, numa colina chamada Gólgota. Isso foi escrito para você. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque ele cresceu como renovo perante ele e como raiz de terra seca. Não tinha forma nem formosura, e quando víamos, não havia nele beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, varão de dores, experimentado na enfermidade, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não o estimamos. Varão de dores, experimentado na enfermidade, desprezado e rejeitado, mas era por nós, era por nós. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Varão de dores, experimentado na enfermidade, desprezado e rejeitado, mas era por nós, era por nós. Pare aqui um momento. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não vamos ser fomos. Passado, concluído, feito. O
que você carrega hoje já foi colocado sobre ele. Continue ouvindo. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Cada um se desviou pelo seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a boca. Da prisão e do juízo foi tirado, e quem contará a sua geração? Pois foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, varão de dores, experimentado na enfermidade, desprezado e rejeitado, mas era por nós. Ele não abriu a boca quando podia ter descido da cruz. Quando podia ter chamado anjos, ele ficou em silêncio por amor a você. E puseram a sua sepultura com os ímpios, mas esteve com o rico na sua morte, porque não tinha feito injustiça alguma, nem havia engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo afligindo, tendo ele posto a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque sobre si levará as iniquidades deles. Portanto, lhe darei a sua parte entre os grandes, e ele repartirá os despojos com os poderosos. Porque derramou a sua alma até a morte, e foi contado entre os transgressores, tendo ele mesmo levado o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedido. Varão de dores, experimentado na enfermidade, desprezado e rejeitado, mas era por nós. Você acabou de ouvir o capítulo mais poderoso de toda a Bíblia, escrito 700 anos antes da cruz, sem internet, sem informação humana, só Deus revelando ao profeta Isaías o que aconteceria com seu próprio filho. Cada detalhe se cumpriu, cada palavra. Ferido, cumpriu-se na flagelação, cumpriu-se nas mãos dos soldados, entre os transgressores. Cumpriu-se quando crucificaram 2 ladrões ao lado dele, sepultado com os ímpios, mas com o rico na morte. Cumpriu-se quando José de Arimateia, homem rico, pediu o corpo e o colocou em seu próprio túmulo. Isso não é coincidência, isso é Deus. E agora eu preciso te perguntar algo. O versículo 5 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos, já aconteceu. O preço já foi pago. Mas você precisa receber isso. Ninguém se beneficia de um presente que não abre.